Bem-vindos ao canal Mensagens que Edificam e Louvores. Vamos estar dando a continuação falando sobre os dons do Espírito Santo. Esse estudo ele está abençoando as nossas vidas e nós estamos aqui para compartilhar com vocês, para Deus abençoar também a sua vida. Hoje nós vamos estar falando na primeira categoria, como nós aprendemos, eles são três. Na primeira categoria nós temos os dons de poder, são três nessa categoria. Dom da fé que nós vimos, o dom de cura e agora nós vamos ver nessa primeira categoria os dons de milagres. E baseado neste tema, operação de milagres ou dons de milagres, livro de Mateus, o capítulo 11, o versículo 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 5. A operação de milagres é um dom do Espírito. O milagre é um ato soberano do Espírito de Deus, que não depende de leis e sistemas naturais. Vamos falar aqui, estar separando agora os milagres que aconteceu, que Deus fez. A transformação da água em vinho, Jesus. A tempestade se acalma. A sarça que não se consumia. A abertura do Mar Vermelho pela vara de Moisés. Os corvos traziam carne para o profeta Elias. O machado de Eliseu flutuou. Da rocha fluiu água. Durante o dia, uma nuvem cobriu o povo. De noite, uma tocha de fogo. Maná caiu do céu. Jonas dentro do grande peixe por 3 dias. Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar 5.000 pessoas. Os animais foram sozinhos para a arca, algo sobrenatural. O novelo ficou seco, depois molhado, na passagem de Gideão. Davi venceu um gigante. A cobra venenosa picou a mão de Paulo e não aconteceu nada com Paulo. Jesus caminha sobre as águas. Lázaro ressuscitou. Jesus cola ou cura a orelha do soldado. Jesus ficou invisível. O arrebatamento de Felipe, no livro de Atos, capítulo 8, versículo 39. O dinheiro na boca do peixe. Através de grandes milagres que aconteceu até hoje no meio do povo de Deus, muitos pecadores se arrependeram e se voltam para Deus pelas confirmações, operações de milagres de Deus, confirma as palavras de seus servos. O procônsul Sérgio Paulo não tinha o conhecimento suficiente para escolher entre a palavra de Elimas, o mágico, e de Paulo, o apóstolo, até que o falso profeta foi milagrosamente ferido pela cegueira. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 6 ao 12. Pelas operações de milagres, Deus salva a vida de pessoas que andam no meio do perigo. Pelas operações de milagres, Deus revela seu poder no meio dos homens. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 5, que foi o que nós lemos. Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Deus, pela sua graça, sempre concedeu aos seres humanos a participação na sua intervenção divina nos assuntos terrenos, apesar de muitas vezes ter havido operações de milagres divinos sem a mínima cooperação humana. Que Deus abençoe vocês através deste dom, os dons de milagres, os dons de operação de milagres. Deus abençoe a todos vocês. E nós finalizamos essa primeira categoria, agora nós vamos para a segunda categoria, que é os dons de revelação. O primeiro vai ser o conhecimento. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Não percam!